Bom dia! Hoje, sexta-feira, isso mesmo que vocês ouviram, sexta-feira, final de semana aí já batendo na porta e nós concluindo a nossa semana de revisões. Isso mesmo, concluindo a nossa semana de revisões. Hoje teremos as disciplinas de ciência e artes, tá bom? Mas vale ressaltar que hoje está sendo feita a entrega das vossas avaliações, onde os pais podem estar indo receber na escola, no horário agora da tarde, tá bom? Das 2 às 5 horas. Não esqueçam, até porque nós já vamos iniciar a realização das mesmas na segunda. Então, eu peço sim a compreensão de todos e que realmente os pais se façam presentes para buscar essas avaliações. Tudo bem? Vamos também ressaltar o estudar no fim de semana, já que segunda-feira teremos provas de português e ética. Não esqueçam, estudar, tá bom? Então, para darmos continuidade com a nossa videoaula de hoje, agenda. Fiquem de olho. Mantendo aqui a nossa videoaula de hoje, vamos olhar a nossa agenda. Isso mesmo, 24 de julho, sexta-feira, teremos aqui a nossa revisão de conteúdos, né, ciências e artes e a atividade no caderno. A nossa viagem pelo Ceará hoje é em Barbalha, isso mesmo. A região é simples, mas esconde riquezas naturais e culturais dignas de encantamento. O centro histórico é tombado pela arquitetura do período imperial. O ecoturismo é forte na região, propicia para trilhas entre grutas e fontes naturais de água mineral. Em grande parte, dentre o Geoparque Araripe. O parque também possui 9 sítios geológicos e paleológicos, além de museu de paleontologia, que reúne mais de 150 peças do período Crtáceo, datados há 65 milhões de anos atrás, coletados na região. Vale lembrar também que Barbalha tem, né, gente, os banhos que são maravilhosos mesmo, e a grande festa de Santo Antônio, né, onde eles carregam, né, o mastro da bandeira gigantesco pelas ruas da cidade e colocam na praça principal. É uma grande festa, bastante conhecida do Nordeste todo. Vamos agora dar continuidade com a nossa revisão de ciências. Acompanhe. Nossa primeira aula, né? Nossa primeira videoaula aqui vai ser, primeiramente, ciências, com o nosso conteúdo, o solo, que se refere à superfície sólida da crosta terrestre, onde nós pisamos, plantamos e construímos, tá certo? Quer dizer, esta parte sólida da crosta terrestre do nosso planeta, onde nós pisamos, é chamado de solo, tá bom? Relacionado a isso, você já se perguntou a respeito do chão sobre o qual crescemos e vivemos? De que você acha que é feito o solo em que pisamos? Será que todos os solos são iguais? Como cada solo se formou? As rochas da crosta terrestre, pouco a pouco, foram sofrendo as transformações devido à ação do vento, da temperatura, dos seres vivos e das águas da chuva, dos rios e dos mares. Com o tempo, as rochas foram quebradas em pedaços cada vez menores que se juntaram aos restos de vegetais e de animais mortos, formando assim o solo. É do solo que retiramos grande parte dos nossos alimentos e construímos nossas casas. Por isso, devemos cuidar bem dele. Subsolo é a camada da crosta terrestre encontrada abaixo do solo. Vejam só na imagem. Solo, subsolo, ok? Chamamos de subsolo a camada da crosta terrestre encontrada abaixo do solo. Nele há muitos minerais, como o ferro,
o cobre, o ouro, a prata, bem como 2 combustíveis essenciais, o petróleo e o carvão mineral. A partir do petróleo são construídos combustíveis como a gasolina, tá bom? Os solos são formados por materiais minerais, areia e argila, que são fragmentadas de rocha, e por materiais orgânicos, que são os restos de animais ou vegetais. Nós vamos começar conhecendo aqui um pouco dos solos existentes. O primeiro é o permeável. O solo permeável, que também nós chamamos de solo arenoso, ele possui uma quantidade maior de areia, devido à sua composição. Esse tipo de solo possui poros entre os grãos de areia, que facilita a passagem da água, por isso dizem que esse tipo de solo é permeável. Por causa da sua permeabilidade, o solo arenoso não acumula água e é pouco úmido. Costuma formar terrenos secos e precisa ser irrigado, isso é, necessita de que a água de um rio ou de um poço seja levada até ele. Quer dizer, o solo permeável, que é o conhecido solo arenoso, ele necessita-se de água, né? Vale lembrar que a água ela penetra de forma fácil nesse devido solo. Agora nós vamos estar vendo sobre os solos impermeáveis, que são os conhecidos solo argiloso, que é diferente do solo arenoso. A argila é composta por partículas menores e com menos espaços entre si, o que torna esse solo impermeável, quer dizer, a água não consegue penetrar. Por ser impermeável, o solo argiloso forma terrenos úmidos, vejam só, pois retém muita água. Ele precisa ser drenado, ou seja, o excesso da água necessita ser retirado. Quer dizer, quando se enche de muita água, se faz necessário que retire a água para que o solo, né, não fique tão cheio da água. Vale lembrar que isso é feito através de valas ou colocando os tubos de águas para escoar. Vejam só como fica. O próximo tipo de solo é o umífero. É o solo que contém muito humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição. É considerado um solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para os vegetais, e também conhecido como terra preta. Quer dizer, o solo umífero é ótimo para o plantio. Perfeito. Já os lençóis de água, os lençóis freáticos, são águas da chuva que penetram no solo permeável, que é aquele que permite de forma fácil a penetração da água, onde se formam no subsolo, acima do solo impermeável, que é aquele onde a água não consegue penetrar. Vejam só a imagem. Aqui a água ela penetra, já que a água não consegue penetrar. Então ela fica abaixo do permeável e acima do impermeável. Ok, turma? É de artes, e teremos como conteúdo harmonia monocromática. Inicialmente, é preciso sabermos o que é monocromia, tá bom? Então, monocromia, é uma separação da determinada palavra, como, por exemplo, mono, que é uma, e cromia, cor. Quer dizer, monocromia é uma cor, seja ela primária, o vermelho, o amarelo ou o azul, seja ela secundária, verde, laranja ou violeta, ou seja ela terciária. Relembrando, as primárias foram as primeiras cores a surgir. As secundárias foi através da mistura das determinadas cores primárias.
E as terciárias já surgiu a partir da mistura das determinadas cores, tanto as primárias quanto as secundárias. Tudo bem? Vamos ver um exemplo sobre o que é monocromia. Temos aqui a cor azul, tá certo? Se adicionarmos neste azul, bom, a cor branca, nós vamos buscar clarear cada vez mais esta determinada cor. Vamos ver o exemplo. Eu já tenho esse azul e vou adicionar um pouco da tinta branca. Então, eu vou conseguir esta determinada cor. Tá bom? Mas vamos dizer que eu adicione um pouco mais de tinta branca. Então, eu vou buscar clarear mais ainda esta cor. Ok? Realizando de forma contrária, vamos adicionar o preto. Tá bom? Adicionando o preto no azul inicial que eu já tenho, eu vou conseguir essa determinada cor. Adicionando um pouco mais de preto nesta determinada cor, vou adicionar uma cor mais escura ainda. Quer dizer, monocromia é uma única cor com seus variáveis tons. Monocromia é uma determinada cor com os seus variáveis tons. Nesse caso, nós temos a cor azul centralizada e os seus tons formados a partir do uso da tinta branca e da tinta preta. Isso você pode estar fazendo com qualquer outra cor. O resultado, né, vai ter a mesma sequência. Ao usar a cor branca, clarear. Ao usar a cor preta, escurecer. Quer dizer, encontrar outros tons da determinada cor. Tudo bem? Aqui, para quem não conhece, é o círculo cromático. Professor, o que é o círculo cromático? Foi este círculo, né, onde deu-se início e surgimento das diversas outras cores. Foi unindo-os. Aqui a gente pode perceber, né, que nós vamos encontrar as 3 cores primárias. Tá bom? Assim vai surgindo as secundárias e as terciárias. Qual é a função do círculo cromático? Tá bom? Ele tem o propósito de nos ajudar, tá bom? Não apenas na pintura, mas na moda, no se maquiar, no se arrumar, tá bom? E quando ele tem a função de ressaltar, quando eu quero ressaltar algo, eu vou utilizar cores opostas. Não entendi, professor. Eu quero ressaltar algo em mim, então eu vou utilizar cores opostas. Sim. Vamos dar um exemplo. Para as meninas, né? Para as meninas, né, que utilizam um batom vermelho, né? Elas podem ressaltar o vermelho utilizando uma joia verde. Ok? Mas vamos dizer que eu tenha colocado uma peça, a peça de cima, azul. Então, eu posso estar ressaltando com uma joia ou um batom laranja. Quer dizer, as cores opostas, né? As cores opostas, elas são utilizadas para ressaltar algo que você deseja. Ok? Mas também elas têm as funções de complementar. Professor, o que é o uso do complementar, né? É você já ter uma determinada cor e você querer complementar ela para concluir o seu determinado desejo. No caso, você vai usar as cores análogas. Professor, o que é as cores análogas? São as cores vizinhas da cor que você já tem. Por exemplo, eu já tenho algo roxo. Eu já tenho algo violeta, no caso, né? Então, eu posso utilizar para completar o roxo e o azul.
Quer dizer, cores análogas são as cores vizinhas da determinada cor que você já possui. Até porque você só quer complementar. Tudo bem? Você só quer complementar. Então, nesse caso, você vai complementar com as cores análogas, que são as cores vizinhas, os tons vizinhos. Tudo bem? Vamos ver aí alguns exemplos de obras de artes utilizando as cores monocromáticas. Vale ressaltar que a monocromia é uma cor com as suas variáveis tons. E aqui nós temos, o azul nos seus diversos tons. Olha só que coisa mais linda, nos seus variáveis tons. Olha aí. Chegou o fim das nossas revisões, isso mesmo, das provas parciais do segundo bimestre. Hoje concluímos as nossas revisões. Vamos sim, juntos, estar realizando as revisões do caderno, copiando as perguntas para a gente fazer a procura no nosso livro didático. Também como forma, na prática do estudo. Lembrando que a leitura é importante, o uso do livro didático também para reafirmar o conteúdo, assim aprimorar cada vez mais o estudo de cada um de vocês, alunos. Então, desde já, um maravilhoso fim de semana. Lembrem de estudar, tá bom? Ficarem assim bem firmes, para as nossas provas parciais, que já dão início na segunda-feira. Então, um beijo e tenham